20.000 léguas submarinas, obra de Júlio Verne, parte 16ª. Já fora do estreito de Gibraltar, o Nautilus pusera-se a largo. De volta à superfície, retomamos nossos passeios diários sobre a plataforma. Não demorei a subir, seguido por Ned Land e Conselho. A 12 milhas de distância, avistamos difusamente o Cabo São Vicente, que forma a ponta sudoeste da Península Hispânica. Soprava uma forte ventania do sul. O mar estava cheio, encrespado, balançando o Nautilus com violência. Era quase impossível permanecer na plataforma, pois imensos vagalhões rebentavam a cada instante e resolvemos descer após umas boas golfadas de ar. Voltei ao meu quarto e Conselho à sua cabine. O canadense, sem o preocupado, me seguiu. Nossa travessia relâmpago do Mediterrâneo desmontara todos os seus planos de fuga e ele mal dissimulava o seu desapontamento. Quando a porta foi fechada, ele sentou-se numa cadeira e me encarou. Amigo Ned, disse-lhe eu compreendo sua decepção, mas não tem por que recriminar-se. Nas condições em que o Nautilus navegava, teria sido uma imensa loucura pensar em fugir. Ned Land não respondeu. Os lábios cerrados e a testa franzida indicavam nele violenta obsessão de uma ideia fixa, a fuga. Mas veja, continuei, nem tudo está perdido, amigo Ned. Estamos no litoral português, nas proximidades da França e da Inglaterra, onde não seria difícil encontrar guarida. Se o Nautilus, quando saiu do Estreito de Gibraltar, houvesse rumado para o sul e nos arrastado para regiões sem continentes, eu partilharia suas inquietudes. Mas agora sabemos que o Capitão Nemo não foge dos mares civilizados. Dentro de poucos dias, penso que você poderá agir com certa segurança. Ned Land me encarou ainda mais fixamente e, enfim, descerrando os lábios, anunciou: é para esta noite. Ergui-me de um pulo. Estava, confesso, pouco preparado para aquela notícia. Quis responder ao canadense, mas não me vieram palavras. Nosso trato era guardar uma circunstância favorável, Ned Land. Argumentei. Ned Land disse: pois bem, ei-la que surge. Hoje à noite ficaremos a poucas milhas da costa espanhola. A noite está umbreu, o vento sopra largo. Tenho sua palavra, professor Aronnax, e conto com ela. Como eu permanecia calado, o canadense pôs-se de pé e, aproximando-se de mim, decretou: hoje à noite, às 9 horas, já preveni Conselho. A essa hora, o Capitão Nemo estará trancado em seu quarto, provavelmente deitado. Nem os maquinistas, nem os homens da tripulação poderão nos ver. Conselho e eu iremos até a escada central. O senhor, professor Aronnax, permanecerá na biblioteca, a 2 passos de nós, à espera de um sinal meu. Os remos, o mastro e a vela estão no Scaler. Já levei alguns víveres para lá. Arranjei uma chave inglesa para desaparafusar as tarraxas que prendem o Scaler ao casco do Nautilus. Quer dizer, está tudo pronto, professor, mas para esta noite, sem falta. O mar está bravo, Ned Land, alertei. De fato, concordou o canadense, mas temos que arriscar. A liberdade vale o que pagamos por ela. Além disso, a embarcação é sólida e algumas milhas com vento forte não representam grande empecilho. Quem sabe amanhã não estaremos a 100 léguas daqui. Se as circunstâncias colaborarem, entre 10 e 11 horas teremos desembarcado em alguma ponta de terra firme ou estaremos mortos. Certamente. Portanto, confiemos na misericórdia de Deus e até a noite, professor. Com estas palavras, Ned Land foi embora, deixando-me pregado no chão. Eu imaginara que a ocasião se apresentasse, teria tempo para refletir, debater, mas meu amigo cabeça dura não me permitia isso. Era hoje. E depois, o que lhe teria dito? Ned Land tinha 1000 vezes razão. Era uma chance boa. Por que desperdiçá-la?
Por que descumprir minha palavra e comprometer o futuro de meus companheiros em nome de um interesse puramente científico meu, pessoal, de permanecer no navio? Amanhã o Capitão Nemo não poderia nos arrastar para um ponto distante de uma terra qualquer? Nesse instante, um silvo estridente me advertiu que os reservatórios estavam abastecidos e o Nautilus submergiu nas águas do Atlântico. Permaneci no quarto. Queria evitar o capitão para esconder-lhe a emoção que me dominava. Triste dia, vivido entre o desejo de recuperar o livre-arbítrio, a liberdade, claramente, e o arrependimento de abandonar aquele maravilhoso Nautilus, deixando inacabados meus estudos submarinos. Abandonar aquele oceano, o meu Atlântico, como eu brincava, sem ter observado suas últimas camadas, sem lhe haver roubado segredos a mim ocultados pelos mares da Índia ou do Pacífico. O romance me caía das mãos no primeiro volume, meu sonho se interrompia no mais belo momento. Quantas horas desagradáveis escoaram-se assim, ora, eu me vendo em segurança em terra firme, junto a meus companheiros, ora desejando, a despeito da razão, que alguma circunstância imprevista impedisse a execução dos planos de Ned Land. Por 2 vezes fui ao salão consultar a bússola, a fim de verificar se o curso do Nautilus de fato nos aproximava do litoral, ou se dele nos afastava. Mas não, continuávamos em águas portuguesas, subindo em direção ao norte e margeando as praias oceânicas. Impunha-se então que eu me decidisse e preparasse para a fuga. Eu dei minha palavra, teria que cumprir. Meus pertences não pesavam muito, eram meus apontamentos e nada mais. Quanto ao Capitão Nemo, perguntei-me o que pensaria de nossa evasão, que inquietudes, que prejuízos lhe acarretaria e o que faria caso fosse descoberta ou malograsse. Eu não tinha motivos para me queixar dele, ao contrário. Nunca houve hospitalidade tão franca como a sua. Por outro lado, ao deixá-lo, eu não podia ser taxado de ingrato. Nenhum juramento prendia-nos a ele. Eu não lhe jurei que ficaria para sempre, como ele quer que ficamos, presos a esse navio, sem nunca mais voltar à terra firme. Ele contava apenas com a força das circunstâncias e não com a nossa palavra para nos manter ali. Mas a intenção manifesta de nos conservar eternamente prisioneiros a bordo do Nautilus justificava todas as tentativas. Eu não via mais o capitão desde que o submarino visitara a ilha de Santorim. O acaso viria me colocar em sua presença antes de nossa partida? Era o que eu desejava e temia ao mesmo tempo. Apurei os ouvidos para tentar ouvir seus passos dentro do Nautilus, no quarto contíguo ao meu. Porém nada. Aquele quarto devia estar deserto. Cheguei então a me perguntar se o excêntrico personagem estava mesmo a bordo. Desde a noite em que o Scaler deixara o Nautilus para um expediente misterioso, minhas ideias sobre o capitão haviam se modificado ligeiramente. A despeito do que dizia Nemo, eu ainda acreditava que ele mantinha algum tipo de contato em terra firme. Não sairia nunca do Nautilus? Será? Semanas inteiras haviam se passado sem nos esbarrarmos. O que fazia aquele tempo todo, e enquanto eu o julgava às voltas com acessos de misantropia, não executava ele, distante dali, alguma ação secreta cuja natureza me escapava até o momento? Todas essas ideias e 1000 outras me assaltavam ao mesmo tempo. O tempo das conjecturas não podia senão ser infinito na estranha situação em que nos encontrávamos. Meu mal-estar ia num crescendo insuportável. A expectativa da fuga eternizava o dia e as horas se arrastavam ao ritmo de minha impaciência. Como sempre, serviram-me o jantar no quarto. Preocupado, mal toquei no meu prato e deixei a mesa às 7 horas. 2 horas eu contava. Ainda me separavam do momento em que devia encontrar Ned Land. Minha agitação aumentava, meu pulso latejava e, inquieto, andava
de um lado para o outro, esperando atenuar a ansiedade com o movimento. Em todo caso, a ideia de sucumbir em nossa temerária iniciativa era a menos aflitiva de minhas preocupações. Ante a possibilidade de ver nosso plano descoberto ainda no Nautilus e ser conduzido perante um Capitão Nemo irritado, ou, o que seria pior, entristecido com a minha fuga, meu coração disparava. Quis visitar o salão pela última vez. Atravessei as coxias e penetrei no museu, onde passara tantas horas agradáveis e frutíferas. Olhei para todas aquelas riquezas e tesouros como um homem às vésperas de um exílio perpétuo. Aquelas maravilhas da natureza e obras de arte em meio às quais há tantos dias se concentrava minha vida, eu iria abandoná-las para todo sempre. De boa vontade contemplaria as águas do Atlântico pelas vidraças do salão, mas as escotilhas estavam fechadas e uma cortina de ferro me separava daquele oceano que eu ainda não conhecia. Atravessando o salão, cheguei à porta vazada no lanço que dava para o quarto do capitão. Para minha grande surpresa, estava entreaberta. Recuei involuntariamente. Se o Capitão Nemo permanecia em seu quarto, podia me ver. Entretanto, como não ouvi nenhum ruído, me aproximei. Não havia ninguém. Empurrei a porta e entrei. Sempre o mesmo aspecto severo e monástico. Impressionavam-me então algumas águas fortes, penduradas na parede e que eu não observara durante minha primeira visita ali. Eram retratos dos grandes homens da história, cuja existência resumiu-se a uma perpétua dedicação a uma grande ideia humana. Kosciuszko, o herói tombado ao grito de Finis Polinia, Botzaris, o Leônidas da Grécia moderna, o Connell, o defensor da Irlanda, o Washington, o fundador da União Americana, Manin, o patriota italiano, Lincoln, morto pela bala de um escravagista, e finalmente o mártir da libertação da raça negra, John Brown, pendurado na forca, tal como desenhou o lápis de Victor Hugo, terrivelmente. Que laço existiria entre essas almas heróicas e o Capitão Nemo? Seria possível, enfim, a partir desse conjunto de retratos, desvendar o mistério de sua existência? Seria ele o paladino dos povos oprimidos, o libertador dos povos escravos? Participara das últimas revoluções políticas ou sociais do século? Haveria sido um dos heróis da terrível guerra americana, guerra lamentável e para sempre gloriosa? Subitamente o relógio deu 8 horas. A batida da primeira martelada no timbre arrancou-me de meus devaneios. Estremeci, como se um olho invisível houvesse mergulhado no mais recôndito de meus pensamentos, e participei-me para fora do quarto. Consultei a bússola. Nossa direção ainda era o norte. A barquilha indicava uma velocidade moderada. O manômetro, uma profundidade de aproximadamente 20 metros. As circunstâncias, portanto, jogavam a favor dos planos do canadense. Voltei ao quarto e vesti roupas quentes, botas de mar, gorro de lontra, agasalho de bicho forrado com pelo de foca. Estava pronto. Esperei somente a trepidação da hélice perturbada, o silêncio profundo que reinava a bordo. Eu estava alerta, atento. Algum fragmento de conversa, inopinadamente, me revelaria que Ned Land acabava de ser flagrado em seus planos de evasão. Tomado por uma inquietude mortal, tentei em vão recuperar o sangue frio. Faltando poucos minutos para as 9, colei o ouvido na porta do Capitão Nemo. Nada. Deixei o quarto e voltei ao salão que se achava mergulhado na semipenumbra, mas deserto. Abri a porta que se comunicava com a biblioteca. Mas a mesma claridade incipiente, mesma solidão. Fui postar-me junto à porta que dava para o saguão da escadaria central. Esperei o sinal de Ned Land. Naquele momento, a trepidação da hélice diminuía perceptivelmente. Depois cessara por completo. Por que o Nautilus alterara sua velocidade?
Só aquela pausa favorecia ou atrapalhava os desígnios de Ned Land? Eu não poderia dizê-lo. O silêncio era perturbado apenas pelas batidas do meu coração. De repente, uma leve colisão. Compreendi que o Nautilus acabava de pousar no fundo do oceano. Minha preocupação duplicou. O sinal do canadense não chegava. Eu queria juntar-me a Ned Land para intimá-lo a adiar sua tentativa. Sentia que nossa navegação não se dava mais sobre condições normais. Foi quando a porta do grande salão se abriu e o capitão Nemo apareceu. Viu-me e, sem preâmbulos, mas num tom amável, interpelou-me. Ah, professor, estava mesmo atrás do senhor. Conhece a história da Espanha? Me perguntou ele. Ainda que alguém soubesse a fundo a história de seu próprio país, nas circunstâncias em que eu me encontrava, a mente confusa, a cabeça tumultuada, seria incapaz de emitir uma palavra sobre ela. E então, insistiu o capitão Nemo, ouviu minha pergunta? Conhece a história da Espanha? Muito mal, respondi. Eis como os sábios, disse o capitão, eles não sabem, então sente-se, acrescentou, que vou lhe contar um curioso episódio dessa história. O capitão Nemo estendeu-se sobre um divã e mecanicamente ocupei um lugar junto a ele na penumbra. Professor, ele me disse, preste bem atenção, vai se interessar pela história, pois responderá a uma pergunta que tudo indica o senhor não conseguiu resolver. Escuto, capitão, aqueci, sem saber aonde meu interlocutor pretendia chegar e me perguntando se aquele incidente tinha alguma relação com os nossos planos de fuga. Professor, continuou o capitão, se não lhe for incômodo, voltaremos a 1702, tudo bem? O senhor não ignora que nessa época os reis Luís XVI impusera o duque de Anjou, seu neto, aos espanhóis. Esse príncipe, que reinou relativamente mal sob o nome de Felipe V, viu-se às voltas com graves questões externas. Pois veja, no ano precedente, em Haia, as casas reais da Holanda, da Áustria e da Inglaterra haviam firmado um tratado de aliança com o objetivo de arrancar a coroa da Espanha de Filipe V, a fim de colocá-la na cabeça de um arquiduque ao qual deram prematuramente o nome de Carlos III. A Espanha, obrigada a resistir a essa coalizão, achava-se praticamente desprovida de soldados e marinheiros. Por outro lado, não lhe faltava dinheiro, com a condição, todavia, de que seus galeões, carregados com o ouro e a prata da América, atracassem em seus portos. Ora, no fim de 1702, ela esperava um opulento comboio que a França escoltava com uma frota de 23 naus, comandadas pelo almirante de Chateau Renaud, pois as marinhas coligadas percorriam então o Atlântico. Esse comboio devia dirigir-se a Cádiz, mas o almirante, após saber que a frota inglesa encontrava-se naquela região, decidiu rumar para um porto na França. Os comandantes espanhóis do comboio protestaram contra tal decisão, queriam ser levados a um porto espanhol, e sendo Cádiz impossível, impuseram a Baía de Vigo, situada na costa noroeste da Espanha, a qual não se achava bloqueada. O almirante de Chateau Renaud teve a fraqueza de ceder à coação, e os galeões entraram na Baía de Vigo. Inoportunamente, essa baía forma uma enseada aberta, impossível de ser defendida. Convinha, então, apressar-se para descarregar os galeões antes da chegada das frotas coligadas, e tempo é o que não teria faltado para tal desembarque se uma miséria questão de rivalidade não houvesse inesperadamente aflorado. Está acompanhando o encadeamento dos fatos? Perguntou o capitão Nemo. Perfeitamente, eu disse, sem saber ainda a que propósito o capitão Nemo me passava aquela aula de história. Eis o que aconteceu.
Os comerciantes de Cádiz beneficiavam-se de uma concessão que lhes outorgava receber todas as mercadorias provenientes das Índias Ocidentais. Ora, desembarcar os lingotes dos galeões no porto de Vigo significava atentar contra este direito. Eles então queixaram-se a Madrid, obtendo do fraco Filipe V a ordem para que o comboio, sem proceder ao desembarque, permanecesse sob custódia na enseada de Vigo até que as frotas inimigas se afastassem. Ora, enquanto tal decisão era tomada, em 22 de outubro de 1702, os navios ingleses chegavam à Baía de Vigo. O almirante Chateau Renaud, apesar de suas forças inferiores, lutou bravamente, porém, ao ver as riquezas do comboio na iminência de cair em mãos inimigas, incendiou e abriu furos nos galeões que afundaram com seus imensos tesouros. O capitão Nemo calou-se. Confesso que ainda não havia visto naquela história nada que interessasse a mim. E o que mais? Indaguei. Pois bem, professor Aronnax, respondeu o capitão Nemo. Estamos na Baía de Vigo e só depende do senhor querer desvendar seus mistérios. O capitão levantou-se e me pediu que o seguisse. Recobrado, obedeci. O salão estava às escuras, mas através dos vidros transparentes o mar rebrilhava. Observei. Num raio de meia milha em torno do Nautilus, as águas pareciam carregadas de luz elétrica. Via-se perfeitamente o fundo claro e arenoso. Em meio a destroços ainda encardidos, homens da tripulação, vestindo escafandros, esvaziavam tonéis em avançado estado de apodrecimento e baús dilacerados. Desses baús e tonéis escapavam lingotes de ouro e prata. Montes de piastras e joias cobriam a areia. Em seguida, carregando aquele valioso botim, os homens regressaram ao Nautilus, onde deixaram seus fardos para então darem meia volta e recomeçarem sua inesgotável pescaria de prata e ouro. Compreendi. Estávamos no teatro da batalha de 22 de outubro de 1702, no local preciso onde haviam ido a pique os galeões abarrotados que se destinavam ao governo espanhol. Ali o capitão Nemo recolhia, conforme suas necessidades, os milhões com que lastreava o Nautilus. Havia sido para ele, apenas para ele, que a América fornecera seus valiosos metais. Ele era o herdeiro direto e o único dos tesouros confiscados dos Incas e dos vencidos de Hernán Cortés. Sabia, professor, ele me perguntou sorrindo, que o mar continha tantas riquezas? Sabia, respondi, que se estima em 2 milhões de toneladas. A prata mantida em suspensão sob essas águas. Sem dúvida, mas para extrair tanta prata, as despesas ultrapassariam o lucro. Aqui, ao contrário, basta me recolher o que os homens perderam, e não apenas nessa Baía de Vigo, como também em 1000 cenários de naufrágios, cujas posições tenho assinaladas em meu mapa submarino. Compreende agora que sou bilionário, professor Aronnax? Compreendo, capitão. Observo, porém, que, explorando precisamente esta Baía de Vigo, o senhor não faz senão antecipar a uma empresa rival. E qual? A empresa que recebeu do governo espanhol a concessão para explorar os galeões afundados. Os acionistas foram atraídos pelo chamariz de um lucro imenso, já que o valor dessas riquezas é estimado em 500 milhões. 500 milhões, exclamou o capitão Nemo. Eles estavam lá, porém agora não estão mais. Com efeito, eu disse, nesse caso, um aviso a esses acionistas seria um ato de caridade. Quem sabe não seria bem recebido. O que os jogadores, em geral, mais lamentam é menos a perda de um dinheiro e mais suas loucas esperanças. No fim, tenho menos pena deles do que dos milhares de infelizes que poderiam ter usufruído essas riquezas bem distribuídas, ao passo que aqui permanecerão estéreis. Tão logo exprimi esse pesar, senti haver insultado o capitão Nemo. Estéreis? Respondeu ele, exaltando-se. Acha então, professor, que essas riquezas são desperdiçadas quando sou eu quem as recolhe?
Acha mesmo, professor, que é por mim que me dou o trabalho de me apoderar desses tesouros? Quem lhe diz que não faço um ótimo uso deles? Pensa que ignoro a existência de criaturas sofredoras pelo mundo, de raças oprimidas sobre a terra, miseráveis pedindo consolo, vítimas sem um pão para comer? Não compreende? O capitão Nemo deteve-se nestas últimas palavras, talvez arrependido de sua loquacidade, mas eu adivinhara, quaisquer que fossem os motivos que o haviam obrigado a buscar a independência sobre os mares, ele nunca deixara de ser um homem. Seu coração ainda palpitava pelos sofrimentos da humanidade, e sua imensa caridade destinava-se tanto aos povos escravizados quanto aos indivíduos. E compreendi então a quem se destinavam aqueles milhões expedidos pelo capitão Nemo quando o Nautilus navegava nas águas de Creta amotinada. Um continente desaparecido. Na manhã do dia seguinte, 19 de fevereiro, eu vi o canadense Ned Land entrar no meu quarto. Eu já esperava por sua visita. Ned parecia bastante desapontado. E então, professor? Perguntou. Pois bem, Ned, ontem o acaso conspirou contra nós. É verdade, esse maldito capitão tinha que parar bem na hora em que íamos fugir de seu barco. Pois é, Ned, ele tinha uma reunião com seu banqueiro. Seu banqueiro quer dizer seu banco. Refiro-me a este oceano onde as riquezas acham-se mais seguras do que nos cofres de um estado. Contei então ao canadense os incidentes da véspera, na secreta esperança de induzi-lo a não abandonar o capitão, mas meu relato não teve outro resultado a não ser o desconsolo manifesto de Ned Land por não ter participado da excursão ao campo de batalha de Vigo. Enfim, disse ele, nem tudo está perdido. Foi apenas uma arpoada em falso, professor. Triunfaremos numa outra oportunidade, quem sabe hoje à noite mesmo. Qual é o curso do Nautilus? Perguntei. Ignoro, respondeu Ned Land. Pois bem, ao meio-dia saberemos nossa posição. O canadense retornou para junto de conselho. Assim que me vesti, passei ao salão. A bússola não me tranquilizou. A rota do Nautilus era sudoeste. Dávamos as costas para a Europa. Esperei com certa impaciência que nossa posição fosse levantada no mapa. Por volta das 11h30, os reservatórios se esvaziaram e nosso aparelho subiu novamente à superfície do oceano. Corri até a plataforma, onde encontrei Ned Land. Não se via terra, era tudo um imenso mar. Algumas velas no horizonte, daquelas que provavelmente vão até o Cabo São Roque buscar os ventos propícios para dobrar o Cabo da Boa Esperança. O céu estava nublado. Armava-se uma ventania. Ned Land, vociferando, tentava perscrutar o horizonte enevoado, na esperança de que, por trás de todas aquelas nuvens, se estendesse terra firme. Ao meio-dia, o sol mostrou-se por um instante e o imediato aproveitou a estiagem para medir sua altura. Em seguida, com o mar encrespando-se, descemos novamente e a escotilha foi fechada. Uma hora depois, verifiquei que a posição do Nautilus no mapa era 16,17 graus de longitude, 33 graus e 22 de latitude, a 150 léguas da costa mais próxima. Não havia como pensar de forma alguma em fugir, e permito-me passar em branco os furores do canadense, quando lhe comuniquei nossa posição. De minha parte, não lamentava muito. Aliviado do fardo que me pesava, pude voltar aos meus estudos rotineiros com uma espécie de calma relativa. À noite, em torno de 11 horas, recebi a visita bastante inesperada do capitão Nemo, que perguntou se eu estava cansado pela noite insone. Respondi negativamente. Já que é assim, professor Aronnax, proponho-lhe uma curiosa excursão. Proponha, capitão. O senhor só visitou o fundo submarino de dia e sob a claridade do sol. Gostaria de vê-lo numa noite escura? Seria esplêndido, eu lhe disse. Aviso-lhe que o passeio será cansativo.
A caminhada é longa e temos de escalar uma montanha. As trilhas não se encontram muito bem preservadas. As palavras do capitão redobram minha curiosidade. Estou pronto a segui-lo, capitão. Vem então, professor, vamos vestir nossos escafandros. Ao chegar ao vestiário, percebi que nem meus companheiros, nem nenhum homem da tripulação iriam nos acompanhar naquela excursão. O capitão Nemo sequer me sugeria convidar Ned Land ao conselho. Em poucos minutos, vestimos nossos aparelhos e instalamos nas costas os reservatórios de ar. Não vendo as lanternas elétricas, interpelei o capitão. Elas seriam inúteis, foi sua resposta. Julguei ter escutado mal, mas não pude reiterar minhas observações, pois a cabeça do capitão já desaparecera dentro de sua cápsula metálica. Terminei de me equipar, senti que punham em minha mão um cajado rebitado, e dali a poucos minutos, após a manobra de praxe, pisávamos o fundo do Atlântico a uma profundidade de 300 metros. Aproximando-se à meia-noite, as águas estavam profundamente escuras, mas o capitão Nemo apontou-me ao longe um ponto avermelhado, um intenso fulgor que brilhava a aproximadamente 2 milhas do Nautilus. O que era aquele fogo? Que substâncias seriam aquela? Por que e como se revigorava na massa líquida? Eu não podia dizê-lo. Em todo caso, iluminava-nos vagamente, é verdade, mas logo me acostumei àquelas trevas peculiares e compreendi então a inutilidade dos aparelhos Ruhmkorff. O capitão Nemo e eu caminhávamos um próximo do outro, em direção à luz. O solo plano subia imperceptivelmente. Dávamos largas passadas com o auxílio dos cajados, mas a marcha ainda assim era muito lenta, já que nossos pés, volta e meia, atolavam numa espécie de limo mineralizado que se misturava a pedras escorregadias. Enquanto avançava, eu ouvia uma espécie de chiado acima de minha cabeça, um barulho que às vezes aumentava e produzia como que uma crepitação contínua. Logo compreendi a causa. Era a chuva que caía violentamente, tamborilando na superfície das águas. Instintivamente temi ficar ensopado, pela água no meio da água. Não pude deixar de rir diante daquela ideia estapafúrdia que me veio à cabeça. Explico sucintamente. Sobre o espesso escafandro, não sentíamos mais o elemento líquido e nos julgávamos em meio a uma atmosfera um pouco mais densa que a atmosfera terrestre. Só isso. Após meia hora de caminhada, o solo tornou-se áspero. Medusas, crustáceos microscópicos e penátulas iluminavam-no, em parte com sua luminosidade fosforescente, e eu entrevia conglomerados de pedras cobertos por milhões de zoófitos e algas. Eu não parava de escorregar nos viscosos tapetes de sargassos e meu cajado, rebitado, teria caído mais de uma vez. Ao me voltar, avistei ao longe o farol esbranquiçado do Nautilus, começando a empalidecer na distância. Os blocos minerais que acabo de mencionar distribuíam-se no fundo oceânico segundo certa regularidade que eu não conseguia explicar. O que eu via eram gigantescos sulcos, perdendo-se na escuridão remota e cujo comprimento furtava-se a qualquer estimativa. Surgiam outras particularidades pouco admissíveis. Parecia-me que minhas pesadas solas de chumbo trituravam e rachavam uma camada de ossadas. O que era então a vasta planície que eu percorria daquela forma? Tive impetos de interrogar o capitão Nemo, mas sua linguagem de sinais, que lhe permitia conversar com os colegas quando estes o acompanhavam em excursões submarinas, continuava ainda incompreensível para mim. Enquanto isso, a luz avermelhada que nos servia de guia aumentava, inflamando o horizonte. A presença daquele foco de luz sobre as águas me intrigava mais do que tudo. Seria alguma influência elétrica que se manifestava? Estaria eu indo no encontro de um fenômeno natural ainda desconhecido dos cientistas terrenos? Ou, porventura,
pois esse pensamento passou pela minha cabeça, a mão do homem teria algum papel naquela fulgurância. Seria ela que insuflava aquele incêndio? Iria eu encontrar, sob as camadas profundas, companheiros, amigos do Capitão Nemo, vivendo como ele, uma existência estranha e a quem ele ia fazer uma visita? Encontraria lá uma colônia inteira de exilados que, cansados das misérias da terra, haviam procurado e descoberto a independência nos abismos dos oceanos. Todas essas ideias loucas e inadmissíveis me atormentavam a mente, e nessa disposição de espírito, incessantemente superexcitado pela série de maravilhas que passavam à minha frente, eu não teria me admirado de encontrar no fundo do mar uma daquelas cidades submarinas sonhadas pelo Capitão Nemo. Nossa trilha ia se tornando cada vez mais clara. A luz alvejante irradiava do topo de uma montanha com cerca de 2.500 metros de altitude, mas o que eu via não passava de uma simples reverberação desenvolvida pelo cristal das camadas da água. O foco, origem da inexplicável claridade, ocupava a vertente oposta da montanha. Em meio aos pedregosos dedalos que sulcavam o fundo do Atlântico, o Capitão Nemo avançava sem hesitação. Conhecia aquela trilha escura, percorrera-a diversas vezes, é certo, jamais se perderia. Eu o seguia com uma confiança inabalável. Via-o com um dos gênios do mar, enquanto ele caminhava à minha frente e admirava-lhe a alta estatura, decupada em negro contra o fundo luminoso do horizonte. Era 1h da manhã. Vislumbrávamos as primeiras rampas da montanha, mas para alcançá-las faltava-nos vencer trilhas difíceis através de uma extensa mata. Sim, mata, uma floresta de árvores mortas, sem folhas, sem seiva, árvores mineralizadas sob a ação das águas, dominadas aqui e ali por pinheiros gigantes. Era como uma olheira ainda de pé, agarrando-se com suas raízes ao solo, desmoronado e cuja ramagem, qual finos recortes de papel, desenhava-se nitidamente no teto das águas. Imagine uma floresta de Hertz agarrada aos flancos de uma montanha, mas uma floresta submersa. As trilhas estavam atulhadas de algas e fulcros, entre os quais fervilhava um mundo de crustáceos. Eu ia escalando as rochas, passando por cima dos troncos estendidos, arrebentando os cipós marinhos que balançavam de uma árvore para outra, assustando os peixes que voavam de galho em galho. Extasiado, não sentia mais o cansaço e acompanhava o meu guia, que não se cansava. Que espetáculo! Como produzi-lo? Como pintar o aspecto daqueles bosques e rochedos imersos no meio líquido, suas bases escuras e ferozes, seus dosséis em tons vermelhos, sobre uma claridade que duplicava a força reverberante das águas. Escalávamos rochedos que, em seguida, esboroavam-se por lanços inteiros com um surdo rugido de avalanche. À direita e à esquerda rasgavam-se tenebrosas galerias por onde o olhar se perdia. Mais adiante abriam-se vastas clareiras que pareciam esculpidas pela mão do homem. Cheguei a me perguntar se algum habitante daquelas regiões profundas submarinas não apareceria de repente ali à minha frente. Mas o Capitão Nemo continuava a subir e eu não queria ficar para trás. Segui-o então com audácia, fazendo uso de meu cajado. Um passo em falso teria sido perigoso naquelas estreitas gargantas vazadas nos flancos dos abismos, mas eu as atravessava com os pés firmes e sem sentir a ebriedade da vertigem. Ora, eu saltava uma fenda cuja profundidade teria feito com que eu recuasse a meados da era glacial. Ora me aventurava sobre o tronco vacilante de uma árvore lançada de um abismo a outro, sem olhar para baixo, só tendo os olhos para admirar os sítios selvagens da região. Ali, rochas monumentais, debruçando-se sobre suas bases irregularmente recortadas, pareciam desafiar as leis do equilíbrio.
Entre seus joelhos de pedra cresciam árvores sobre uma pressão inaudita, as quais sustentavam as que, por sua vez, as sustentavam. Vi também torres naturais com amplos lanços esculpidos verticalmente, feito cortinas inclinando-se num ângulo que as leis da gravitação não teriam autorizado na superfície das regiões terrenas. Eu mesmo não sentia a diferença resultante da poderosa densidade da água e, a despeito dos trajes pesados, da cabeça de cobre e das solas metálicas, vencia escarpas proibitivas, transpondo-as, por assim dizer, com a leveza de uma camurça ou de um cabrito. Pelo relato que faço dessa excursão sobre as águas, percebo claramente que não soarei verossímil. Sou o historiador de coisas aparentemente impossíveis e, não obstante, reais, incontestáveis. Eu não sonhei, eu vi, eu senti. 2 horas após deixarmos o Nautilus, atravessamos a linha das árvores e a 300 metros acima de nossas cabeças surgiu o pico, cuja silhueta projetava-se na ofuscante irradiação da vertente oposta. Alguns arbustos petrificados corriam aqui e ali em zigue-zagues pronunciados. Uma profusão de peixes levantava-se sob nossos passos como aves surpreendidas no capinzal. A massa rochosa continha anfractuosidades impenetráveis, grutas profundas, tocas insondáveis, em cujo fundo eu ouvia revolveram-se coisas terríveis. O sangue voltava a bombear meu coração quando eu me deparava com alguma antena descomunal obstruindo a passagem ou com alguma pinça assustadora fechando-se ruidosamente na sombra das cavidades. Milhares de pontos luminosos brilhavam em meio às trevas. Eram olhos de crustáceos gigantes encolhidos em seu antro, lagostas imponentes, apontando como alabardas e remexendo as patas com um retinir de ferragem, caranguejos titânicos, remexendo-se, apontados como canhões sobre sua base, e polvos assustadores, entrelaçando-se seus tentáculos como uma touceira viva de serpentes. Que mundo exorbitante era aquele que eu não conhecia? A que ordem pertenciam tais articulados, sobre os quais a rocha formava uma espécie de segunda carapaça? Onde a natureza descobrira o segredo de sua existência vegetativa e há quantos séculos viviam assim nas últimas camadas do oceano? Mas eu não podia parar. O capitão Nemo, familiarizado com os terríveis animais, simplesmente ignorava-os. Chegáramos a um primeiro platô, onde outras surpresas nos aguardavam. Desenhavam-se ali pitorescas ruínas que denunciavam a mão do homem, e não mais a do Criador. Eram vastos blocos de pedras, em meio aos quais era possível distinguir formas difusas de castelos e templos revestidos por um mundo de zoófitos em flor, cujo espesso manto vegetal era formado, em vez de era, por algas e fulcos. Mas que porção do globo, engolida pelos cataclismos, era aquela? Quem dispusera aquelas rochas e pedras como doumes dos tempos pré-históricos? Onde eu estava? Para onde me arrastara a fantasia do capitão Nemo? Eu queria interrogá-lo. Não podendo fazê-lo, parei e agarrei-lhe o braço, mas ele, sacudindo a cabeça e apontando para o último pico da montanha, pareceu-me dizer: venha, continue, continue. Segui num último esforço. Em poucos minutos escalei o pico, que dominava toda aquela massa rochosa de uns 200 metros de altura. Observei o lado que acabávamos de atravessar. A montanha erguia-se apenas 2.000 ou 2.500 metros acima da planície, mas sua vertente oposta, de uma altura 2 vezes maior, sobranceava o fundo em contraponto daquela porção do Atlântico. Meus olhares estendiam-se ao longe e abraçavam um vasto espaço iluminado por uma fulguração explosiva. Aquela montanha era um vulcão, 150 metros abaixo do pico, em meio a uma chuva de pedras e escórias.
uma larga cratera vomitava torrente de lava que se dispersavam em cachoeira de fogo no seio da massa líquida. Descansando em sua base, como um imenso archote, aquele vulcão iluminava a planície inferior até os últimos limites do horizonte. Eu disse que a cratera submarina expelia lavas, não chamas. As chamas requerem o oxigênio do ar, sendo incapaz de se desenvolver sob as águas, mas as torrentes de lava, que têm em si o princípio de sua incandescência, podem agitá-la, lutar vigorosamente contra o elemento líquido e se vaporizar a seu contato. Rápidas corredeiras arrastavam todos aqueles gases em difusão e as torrentes de magma deslizavam-se ao pé da montanha como as dejeções do Vesúvio sobre outra torre del Greco. Com efeito, ali, diante de meus olhos, em ruínas, Herodida desmoronava. Com efeito, ali, diante de meus olhos, em ruínas, Herodida desmoronada, surgia uma cidade morta, com seus telhados desabados, seus templos tombados, seus arcos desarticulados, suas colunas jazendo no solo, onde ainda era possível perceber as sólidas proporções de uma espécie de arquitetura toscana. Mais adiante, resquícios de um arqueduto monumental, em seguida uma acrópole de pé, com as formas oscilantes de um Partenon. Ao longe, vestígios de cais, como se um antigo porto houvesse abrigado naus marcantes e triremes de guerra às margens de um oceano desaparecido. Ainda mais além, compridas linhas de muralhas desmoronadas, largas ruas desertas, toda uma Pompeia afogada nas águas e que o capitão Nemo ressuscitava diante de meus olhos. Onde eu estava? Onde? Queria a todo custo saber que local era aquele. Queria falar, arrancar a esfera de cobre que aprisionava minha cabeça e me impossibilitava de falar. Mas o capitão Nemo veio em minha direção e me deteve com um gesto. Em seguida, recolhendo um fragmento de greda, foi até uma rocha de basalto escura e escreveu esta única palavra: Atlântida. Senti-me fulminado por um raio. A Atlântida, a antiga Merópida de Teopompo, a Atlântida de Platão, continente negado por Orígenes, Porfírio, Jamblico, de Anville, Marte Brun, Humboldt, os quais colocavam esse desaparecimento no rol das lendas, admitido por Posidônio, Plínio, Amien Marcelin, Tertuliano, Hegel, Scherer, Tournefort, Buffon, de Avezac. Eu a tinha ali, diante de meus olhos, manifestando ainda os irrefutáveis testemunhos de sua catástrofe. Era então, naquela região submersa, fora da Europa, da Ásia, da Líbia, para além das colunas de Hércules, que vivia o poderoso povo dos Atlantes, contra o qual foram travadas as primeiras guerras da Grécia Antiga. O historiador que consignou em seus escritos os autos feitos desses tempos heróicos foi o próprio Platão. Seu diálogo entre Timeu e Crítias foi, por assim dizer, delineado sob inspiração de Solon, poeta e legislador. Um dia Solon palestrava com alguns veneráveis eruditos de Sais, cidade já com 800 anos de vida, como atestavam os anais gravados no muro sagrado de seus templos, e um dos anciãos presentes contou a história de outra cidade 1000 anos mais velha. Essa primeira cidade-estado ateniense de 900 séculos foi invadida em parte, destruída pelos Atlantes, os quais, dizia ele, ocupavam um imenso continente maior que a África e a Ásia juntas, cobrindo uma superfície que ia do 12º grau de latitude ao 40º grau norte. Sua hegemonia estendia-se até o Egito. Quiseram impor-se à Grécia, mas viram-se obrigados a debandar face à indomável resistência dos helenos,
Séculos se passaram, houve um cataclismo, inundações, terremotos, um dia e uma noite bastaram para destruir a Atlântida, cujos picos mais altos, Madeiras, Açores, Canárias, Cabo Verde, ainda estão à vista. Eram estas as recordações históricas que o marco do Capitão Nemo fazia palpitar em meu espírito. Assim, portanto, arrastado pelo mais insondável destino, eu pisava o solo de uma das montanhas daquele continente. Tocava com a mão aquelas ruínas mil vezes seculares e contemporâneas das eras geológicas. Caminhava exatamente por onde haviam caminhado os contemporâneos do primeiro homem. Esmagava sobre minhas pesadas solas esqueletos de animais dos tempos fabulosos que as árvores, agora mineralizadas, outrora cobriam com suas sombras. Ah, se houvesse tempo, teria descido os declives abruptos daquela montanha, percorrido por inteiro aquele continente imenso que, sem dúvida, ligava a África à América, e visitado as grandes cidades antediluvianas. Ali, talvez, a minha vista estendia-se a Maquimos, a guerreira, e Eusébia, a piedosa, cujos moradores gigantes viviam séculos inteiros e a quem não faltavam forças para empilhar megalitos que ainda resistiam à ação das águas. Um dia, talvez, algum fenômeno eruptivo devolva aquelas ruínas afogadas à superfície das águas. Foram assinalados diversos vulcões submarinos naquela zona do oceano, e não foram poucos os navios que sentiram abalos incomuns ao passarem sobre fundos tão tormentosos. Uns ouviram roncos surdos anunciando a luta profunda dos elementos. Outros recolheram cinzas vulcânicas expelidas do mar. Todo esse solo, até o Equador, continua a ser trabalhado pelas forças plutônicas. E quem sabe se, numa época remota, avolumados pelas dejeções vulcânicas e pelas camadas ignívoras, não surgirão cumes de montanhas na superfície do Atlântico. Ignívoras. Enquanto eu assim sonhava, enquanto procurava gravar na lembrança todos os detalhes daquela grandiosa paisagem, o Capitão Nemo, com os cotovelos apoiados numa estela coberta de limo, permanecia imóvel e como que petrificado num êxtase mudo. Estaria pensando naquelas gerações desaparecidas, perguntando-lhes o segredo do destino humano? Era então ali que aquele homem estranho imergia nas recordações da história e revivia a vida arcaica, ele que não queria saber da vida moderna. O que não teria dado para conhecer seus pensamentos, partilhá-los, compreendê-los? Ficamos ali uma hora inteira a contemplar a vasta planície sobre o brilho das lavas que às vezes adquiriam uma intensidade surpreendente. As ebulições internas faziam a crosta da montanha estremecer com intermitência. Estrépitos profundos, nitidamente transmitidos por aquele meio líquido, repercutiam com majestosa amplidão. Naquele momento, a lua mostrou-se por um instante através da massa líquida, lançando alguns pálidos raios sobre o continente tragado. Foi apenas um relâmpago, mas de um efeito indescritível. O capitão pôs-se de pé, dirigiu um último olhar para aquela imensa planície e depois, com a mão, fez sinal para segui-lo. Descemos rapidamente a montanha. Uma vez percorrida a floresta mineral, avistei o farol do Nautilus reluzindo como uma estrela. O capitão seguiu em linha reta até ele e voltamos a bordo quando os primeiros tons da aurora alvejavam a superfície do oceano. As minas de carvão submarinas. No dia seguinte, 20 de fevereiro, acordei bem tarde. O cansaço da noite havia prolongado meu sono até às 11 horas. Vesti-me apressadamente, pois estava ansioso para conhecer a direção do Nautilus. Os instrumentos indicavam-me que continuava a avançar para o sul, a uma velocidade de 20 milhas por hora e uma profundidade de 100 metros. Conselho entrou. Contei-lhe nossa excursão noturna e, com as escotilhas abertas, ele pôde vislumbrar parte do continente submerso.
Com efeito, o Nautilus deslizava a apenas 10 metros da planície da Atlântida, corria acima dos campos terrestres como um balão carregado pelo vento, mas melhor seria dizer que nos sentimos naquele salão como se nos vagões de um trem expresso. Os primeiros planos que passavam diante de nossos olhos eram rochas fantasticamente recortadas, florestas de árvores que haviam passado do reino vegetal ao reino animal e cuja imóvel silhueta dançava sobre as águas. Havia também blocos pétreos cobertos por um tapete de assídias e anêmonas com longos hidrófitos em riste, depois blocos de lavas esculpidos com uma extravagância que atestava toda a fúria das expansões plutônicas. Enquanto aqueles sítios barrocos resplandeciam sobre nossas luzes elétricas, eu narrava a conselho a história daqueles Atlantes que, de um ponto de vista puramente imaginário, inspiraram a Bailey tantas e sedutoras páginas. Discorri sobre as guerras daqueles povos heróicos. Discuti a questão da Atlântida como homem que não goza mais do benefício da dúvida. Conselho, porém, distraído, não prestava atenção. Sua indiferença por minha digressão histórica logo foi explicada. Com efeito, uma série infinita de peixes atraía seus olhares, e quando se tratava de peixes, Conselho, arrebatado pelos abismos da classificação, saía do mundo real. Em situações como aquela, só me restava acompanhá-lo e mergulhar junto com ele nos estudos ictiológicos. Em todo caso, os peixes do Atlântico não diferiam muito dos que havíamos observado até aquele momento. Eram raias descomunais, com 5 metros de comprimento e dotadas de grande força muscular que lhes permitia arrojar-se acima das águas. Esqualos de diversas espécies, entre eles um glauco de 5 metros, com dentes triangulares e agudos, que, por sua transparência, deambulava quase invisível nas águas. Sargos marrons, lixos em forma de prismas e couraçados por uma pele tuberculosa. Esturjões semelhantes a seus congêneres do Mediterrâneo. Cygnatos, trombetas, com meio metro de comprimento, acastanhados e dotados de pequenas barbatanas cinza, sem dentes nem língua, e que desfilavam como finas e flexíveis serpentes. Dentre os peixes ósseos, Conselho observou marlins escuros de 3 metros de comprimento e com uma espada pontiaguda na maxila superior. Ágeis, vistosos, conhecidos na época de Aristóteles pelo nome de dragões marinhos e dificílimos de capturar devido aos espinhos que têm no dorso. Corifenídeos, com o dorso marrom riscado por listrinhas azuis e moldurado por uma cercadura de ouro, belas douradas e peixes-lua, disco com reflexos anil que, iluminados na parte superior pelos raios solares, formavam manchas prateadas, e por fim, chífias espadas, com 8 metros, avançando aos cardumes com barbatanas amareladas, esculpidas em foice, e longos gládios de 2 metros, intrépidos, animais antes herbívoros que piscívoros, os quais obedeciam ao menor sinal de suas fêmeas como maridos ensinados. Porém, enquanto observava aqueles diversos espécimes da fauna marinha, eu não deixava de contemplar as extensas planícies da Atlântida. Às vezes, caprichosos acidentes do solo obrigavam o Nautilus a reduzir a sua velocidade, e ele passava a esgueirar-se com a destreza de um cetáceo pelos estreitos desfiladeiros. Quando o labirinto se emaranhava demais, o aparelho elevava-se como um aerostato e, transposto o obstáculo, retomava sua série de carreira alguns metros acima do fundo. Navegação admirável e prazerosa, que lembrava as manobras de um passeio aerostático, com a ressalva de que o Nautilus obedecia passivamente à mão de seu timoneiro. Já eram 4 horas da tarde, quando o terreno, até ali composto por um lodo espesso, entremeado por galhos mineralizados, modificou-se pouco a pouco, tornando-se mais rochoso e formando
vários conglomerados de tufos basálticos com algumas solidificações de lavas e obsidianas sulfurosas. Imaginei que regiões montanhosas logo sucederiam às longas planícies e, com efeito, durante certas evoluções do Nautilus, percebi o horizonte meridional obstruído por uma muralha tão alta que parecia vedar toda saída. Seu cume certamente ultrapassava o nível do oceano. Devia ser um continente, no mínimo uma ilha, quer uma das Canárias,